Querido, que alegria, que prazer estar com você em mais uma quarta viva. Com certeza o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida nessa noite. Eu tenho certeza absoluta, eu estou com muita expectativa no meu coração de que Deus vai projetar luz no nosso entendimento e vai nos fazer compreender verdades da sua palavra que muitas vezes a gente, numa olhada superficial, a gente não consegue ver. Eu quero convidar você a ler comigo no livro de Mateus. Eu vou ler do versículo de número 13 ao versículo de número 18. Evangelho de Mateus, no capítulo 16, dos versos 13 aos versos 18. Acompanhe comigo, o texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Querido, quando Jesus está desfrutando, desenvolvendo um dos momentos mais íntimos com os seus discípulos, Jesus levanta uma pergunta. Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. E a pergunta foi: quem dizem o povo, quem dizem ser o Filho do Homem? E eu penso que essa pergunta precisa ser respondida por cada um de nós hoje. No entanto, veja bem, diante dessa pergunta que Jesus lança aos seus discípulos, algumas respostas são trazidas. A primeira resposta é: alguns dizem que tu és João Batista. E não é meu interesse passear tanto nas escrituras, mas eu quero pelo menos mencionar e quero motivar você a fazê-lo, porque nós estamos no capítulo 16 de Mateus. Se você voltar um pouquinho as páginas e chegar no capítulo 14, você vai perceber que havia um entendimento em algumas pessoas de que Jesus Cristo era a ressurreição de João Batista. Quando você lê o capítulo 14, você vai perceber que principalmente um homem chamado Herodes, que havia ouvido falar de Jesus. E ele diz no capítulo 14, Jesus é a ressurreição de João Batista. Certamente esse homem não disse isso sem motivo, sem razão. Havia um grupo de pessoas que tinha esse entendimento e que tinha essa visão acerca de quem era Jesus. Mas a resposta é um pouco mais extensa, não é só João Batista. Eles dizem, algumas pessoas dizem que tu és Elias. E aqui mais uma vez eu quero convidar você a voltar um pouquinho para o capítulo 11 de Mateus. Porque no capítulo 11 de Mateus, quando o próprio Jesus está falando de João Batista, Jesus chega ao ponto de chamar João Batista de Elias. Porque Jesus estava dizendo, João Batista veio com o mesmo propósito, a mesma missão que Elias veio nos dias do Velho Testamento. Então, a partir do momento que Jesus chama o próprio João Batista de Elias,
não no sentido de ser uma ressurreição, mas no sentido de ter vindo com o mesmo propósito e com a mesma missão de despertamento como profeta. Algumas pessoas olhavam para Jesus e diziam: eu acho que Jesus, ele está debaixo da mesma missão, do mesmo propósito que Elias estava, e portanto Jesus deve ser um profeta como Elias. Você acompanhou comigo a leitura e você viu que eles continuam falando o que é que o povo está dizendo acerca de Jesus. E eles dizem assim: algumas pessoas dizem que tu és Jeremias. E aí sim a gente precisa também olhar para o capítulo 2 de Mateus e para o capítulo 27 de Mateus, porque há duas citações que Jeremias faz no Velho Testamento, o profeta Jeremias. Há duas citações que Jeremias faz, especificamente falando, que apontava para os dias do Senhor Jesus. A primeira delas, no capítulo 2, fica claro ali que Jeremias está falando da morte dos inocentes, das crianças, por ocasião do nascimento de Jesus. Você deve conhecer a história tanto quanto eu. Muitas crianças são mortas na tentativa de matar, na verdade, Jesus Cristo. E quando Jeremias faz menção disso, ele fala sobre o povo de Israel, e ele fala: há choro em Israel. E quando as pessoas leem isso, as pessoas são levadas a entender que somente alguém com muita intimidade teria conhecimento de detalhes que fariam parte do contexto vivido por Jesus. Então algumas pessoas dizem: Jesus deve ser Jeremias, a ressurreição de Jeremias, porque só uma pessoa muito íntima tem conhecimento dessas coisas. Quando você vai para o capítulo 27, você vai ver uma citação do profeta Jeremias também, onde ele fala que Jesus seria vendido por 30 moedas de prata, e com esse dinheiro seria comprado um campo de oleiro. E as pessoas são levadas a entender: poxa vida, quem é que tem tantos detalhes de uma pessoa tanto tempo antes? Então, provavelmente, Jesus deve ser um profeta como Jeremias. Ou um último grupo aqui que está naquela resposta que eles dão: tu és um profeta. E aqui, querido, eu quero dizer para você que até hoje há um grupo de pessoas, e não é pouco, que considera Jesus como um profeta. E era muito próprio, era muito peculiar para as pessoas da época reconhecerem uma pessoa que fosse um profeta. E quando eles olham para Jesus, Jesus tinha todas as características de um profeta. Como de fato Jesus também foi um profeta. Mas nós precisamos de uma revelação sobrenatural. Aliás, o meu tema nessa noite com você é exatamente esse: uma revelação sobrenatural. Nós precisamos de uma revelação sobrenatural. Sabe, querido, Jesus ele volta novamente para os seus discípulos, e aí Jesus faz um segundo questionamento. Jesus não fica só naquela primeira pergunta: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Jesus olha então para os seus discípulos, e Jesus faz a segunda pergunta: e vocês? Quem vocês dizem ser o Filho do Homem? E aqui mais uma vez eu quero desafiar você a não ouvir apenas essa pergunta, mas a responder: quem é o Filho do Homem? Quem é Jesus Cristo para você? Quem é Jesus Cristo para mim? Querido, a resposta que Pedro dá, nós sabemos que Pedro era extremamente sanguíneo. E quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, quem responde é Pedro. E Pedro, na mesma hora, no mesmo instante, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. E certamente havia uma concordância no coração de todos os discípulos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sabe, querido, quando nós estamos diante dessas duas perguntas feitas por Jesus,
Nós podemos entender com muita propriedade que a gente pode classificar as pessoas em dois grupos de pessoas. Aquelas pessoas que não caminham com Jesus, portanto, têm uma definição, um conhecimento, um conceito tão limitado acerca de quem é Jesus. Porque nesse primeiro grupo estão exatamente aqueles que diziam: ah, tu és João Batista que ressuscitou, tu és Elias, tu és Jeremias, ou tu és um dos profetas. Essas são as respostas que geralmente vêm no coração de quem não anda com Jesus, de quem não conhece Jesus com tanta profundidade. Mas existe um segundo grupo de pessoas, das quais Pedro fazia parte, os discípulos faziam parte. E é quando Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí está o segundo grupo de pessoas, aquelas pessoas que andam com Jesus, aquelas pessoas que conhecem Jesus Cristo, talvez como a maioria de nós julgamos conhecê-lo. No entanto, eu quero dizer para você que mesmo para aqueles que andam com Jesus há pouco tempo ou há muito tempo, nós precisamos de uma revelação sobrenatural para saber quem é Jesus Cristo, quem é o Filho do homem, quem é o Filho de Deus. E olha o que Jesus responde para Pedro diante dessa afirmação dele: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Querido, eu quero me ater com você nessa noite exatamente nessa afirmação de Jesus. Quando Jesus chama Simão Pedro de um homem bem-aventurado, um homem extremamente feliz, iluminado, porque não foi carne e sangue quem revelou para Pedro quem era Jesus. Querido, eu realmente, de coração, eu não tenho a intenção nessa noite de gastar mais tempo na tentativa de mostrar para você que, mesmo do ponto de vista natural, nós podemos ter um conhecimento de Jesus. Há muita gente que leu acerca de Jesus, há muita gente que assistiu muito filme acerca de Jesus, tem um conceito, tem um nível de conhecimento de quem é Jesus. Mas eu quero dizer para você que esse conhecimento natural, esse conhecimento que é resultado de investigação, de pesquisa, de estudo, ele não é suficiente para fazer de mim e de você uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa salva, alcançada pela graça e pela misericórdia de Deus. E embora eu não tenha o desejo de me debruçar com você aqui nesses detalhes, vamos dizer, naturais, porque a minha ênfase é a necessidade de uma revelação sobrenatural. Mas quando Jesus diz: não foi carne e sangue quem te revelou, para mim fica claro que há uma possibilidade de carne e sangue trazer um nível de revelação. Mas o que eu preciso entender é exatamente isso: ele não é suficiente. Olha, querido, eu fiz questão de ler com você até o versículo de número 18, porque durante um bom tempo as pessoas têm se debruçado sobre uma pergunta que está exatamente em cima do versículo de número 18. Porque o versículo de número 18, o Senhor Jesus diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Querido, existe uma pergunta que tem sido feita há séculos, posso dizer séculos com certeza, e que nós precisamos de uma revelação sobrenatural para entender. A pergunta é: nesse diálogo de Jesus e Pedro, quem é a pedra fundamental? Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é? É Pedro ou é Jesus? E aqui eu quero rapidamente apresentar para você 3 argumentos
que me convence de quem é a pedra. O primeiro deles é a própria afirmação de Jesus. Veja o que Jesus diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Querido, eu não vou entrar aqui nos detalhes hermenêuticos e exegéticos das palavras. Poderíamos fazê-lo, mas não vou fazer, não precisa, não é necessário. Porque quando Jesus diz, tu és Pedro, Jesus usa uma expressão. A expressão grega é Petros. Tu és Petros. E quando Jesus diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus usa a palavra Petra, diferente de Petros. Há duas palavras, e eu não vou realmente, há muitos estudiosos que estão se debruçando sobre isso e dizendo, inclusive, que as palavras elas são sinônimas. Ok, eu não vou nem considerar isso, mas eu quero pelo menos apresentar o meu argumento para que você entenda a diferença entre Pedro e pedra, entre Petros e Petra, usado por Jesus nesse texto. A palavra Petros aparece 156 vezes na Bíblia. A palavra Petra aparece 14 vezes na Bíblia. A palavra Petros nunca foi usada para se referir a Jesus Cristo. E a palavra Petra nunca foi usada para se referir a Pedro. Essa é a primeira razão. Esse é o primeiro argumento que eu quero apresentar para você aqui, para fundamentar a sua fé sobre quem é a pedra, Pedro ou Jesus. A segunda é que quando nós olhamos para o capítulo 15 do livro de Atos, nós vemos ali um dos primeiros concílios realizados pela igreja. O concílio conhecido como Concílio de Jerusalém. E nesse concílio eles estão discutindo uma série de detalhes de visão e de doutrina que não estava havendo uma unanimidade de entendimento. Os novos convertidos precisariam se submeter aos costumes do judaísmo. Alguns diziam que tinha, outros diziam que não. Então levam esse assunto para a igreja de Jerusalém. E a igreja de Jerusalém então decide, conversam e definem, enviando uma carta como resposta ao questionamento que as pessoas estavam tendo. Quem coordena essa reunião em Atos capítulo 15 é um homem chamado Tiago, que, aliás, foi pastor da igreja de Jerusalém durante um tempo. E eu fico pensando, se Pedro fosse a pedra, era muito razoável que quem administrasse, quem coordenasse, quem presidisse essa reunião fosse Pedro. No entanto, não foi. Foi Tiago. E o terceiro e último argumento que eu quero apresentar para você aqui é que eu acredito que a melhor forma da gente descobrir quem é a pedra é a gente ouvir o que o próprio Pedro tem a dizer. Porque não somente Pedro, mas também Paulo traz um entendimento muito claro de quem era a pedra. Quando você abre em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que a pedra era Jesus Cristo. Então, no entendimento de Paulo, a pedra era Cristo. Agora, nada melhor do que a gente ouvir o que o próprio Pedro fala. O próprio Pedro. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4. Pedro diz assim: chegando-vos para ele. Ele quem? Jesus. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto,
os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Ou seja, o próprio Pedro está dizendo que quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada é o Senhor Jesus Cristo. O fato é que na resposta ou na afirmação que Jesus faz, fica bem claro de que existe uma necessidade em mim e em você de recebermos uma iluminação do alto para saber quem é Jesus. Querido, nós podemos nos esforçar, nós podemos estudar, nós podemos pesquisar, nós podemos investigar, nós podemos viajar até a cidade santa, mas não será suficiente para você ter uma revelação de quem é Jesus Cristo. Nós precisamos, e essa é a minha oração nessa noite, que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento e nos permita ver além do que os nossos olhos naturais podem ver. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, um segredo. Essa revelação sobrenatural, ela é resultado de um relacionamento profundo com Deus. Não tem como receber esse nível de revelação se não desenvolvermos um nível de relacionamento com Deus. Eu acho extremamente interessante. Olha o que o texto diz. Quem revelou, Jesus foi quem disse isso, né? Não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Para pensar comigo, quem foi que revelou? O Pai. Onde que o Pai está? No céu. Então muita gente cai no erro de achar que porque Deus está no céu, Deus está distante, Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus nos largou ao destino. Não, não. Mesmo Deus habitando nos céus, Ele se revelou através de Jesus Cristo, a encarnação do Verbo. Ele revelou o Pai para mim e para você. Então nós podemos hoje ter o mesmo nível de revelação que Pedro teve. Como? Desenvolvendo um nível de relacionamento profundo com Deus. E esse é o meu conselho para você nessa noite. Desenvolva um nível de relacionamento profundo com Deus. Ah, querido, e eu gostaria de ficar aqui horas compartilhando com você formas e maneiras de nos aprofundarmos nesse desenvolvimento de relacionamento com Deus. Mas nós não temos todo esse tempo. Então eu quero plantar algumas sementes no seu coração de como que você faz isso. Ah, querido, você pode fazer isso com a leitura das Sagradas Escrituras. Ah, meu amado, essa aqui é a carta de amor que Deus deixou para mim e para você, na qual Ele se revela. Ele revela os seus planos, Ele revela os seus caminhos que estão muito acima dos nossos caminhos. Ele revela a nossa identidade, que vai muito além do nosso entendimento. Então, estude, leia, se exponha à palavra de Deus. A palavra de Deus é a carta de amor do Pai por mim e por você. E quando nós abrimos as páginas da palavra, nós nos relacionamos com Deus, nós ouvimos a sua voz, nós ouvimos as batidas do seu coração. Ah, essa é uma forma de desenvolver um nível de relacionamento íntimo com Deus. A oração. Ah, Jesus disse, quando você quiser orar, entra no teu quarto e fecha a porta. E ora ao teu Pai em secreto, e aquele que te vê em secreto te responderá. Ah, querido, as maiores experiências que eu tenho tido na minha vida, no decorrer de toda a minha história de fé,
Elas são resultado do meu tempo de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. É aquele momento onde a gente entra no quarto, tranca a porta, mas não precisa ser no quarto, pode ser no carro, pode ser no trabalho, pode ser na rua, pode ser na praia, pode ser em qualquer lugar. Deus está muito mais interessado em se relacionar conosco do que nós com Ele. Obediência, querido. Quando você obedece, quando você lê a palavra, e ainda que você não concorde, mas você obedece porque você teme a Deus e você quer agradá-lo. Quando você obedece, é a melhor forma de você desenvolver um nível de relacionamento íntimo com Deus, a obediência. Quando você está numa reunião de célula, uma reunião tão simples, uma reunião em casa, há 6 meses, uma reunião sendo feita pelas ondas da internet, online. E mesmo assim, Deus está presente. Onde quem está ministrando, e onde quem está recebendo aquela ministração. Uma reunião de célula, ou mesmo um culto como hoje, na Quarta Viva, aqui, que estamos transmitindo online. Ou mesmo um culto de domingo, onde estamos aqui presencialmente. Ah, meu querido, essa é uma das formas de nós nos relacionarmos com Deus. E quando nós nos relacionamos intimamente com Deus, então nós experimentamos um nível de revelação profundo. Querido, eu quero concluir essa palavra compartilhando com você a revelação que Pedro teve. A revelação que Pedro teve foi extraordinária. E é exatamente a revelação que eu e você precisamos ter. A primeira revelação que Pedro teve foi: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Ah, meu querido, se você olhar para Gênesis capítulo 3, depois da queda, você vai perceber que depois que a morte entrou na história do ser humano, a morte tanto física quanto espiritual, porque a morte física é a morte desse corpo, e a morte espiritual é a separação de Deus, o distanciamento da presença de Deus. Quando a morte entra no cenário da existência humana, da história humana, quando o choro começa a fazer parte do nosso dia a dia, o sofrimento, as enfermidades, as dores. Capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, Deus promete que Ele levantaria um que viria e pisaria a cabeça da serpente. E eu quero dizer para você, meu querido, que a partir desse momento, o povo vive uma expectativa, esperando pelo Messias, esperando por aquele que viria e que enxugaria toda lágrima dos nossos olhos, e que colocaria um fim no nosso sofrimento, e que colocaria um fim na morte. Ah, meu amado, quando você olha para os evangelhos, você vai ver Jesus ressuscitando algumas pessoas no desenvolvimento do seu ministério. Jesus chega ao ponto dele mesmo ser ressuscitado ao 3º dia, dizendo para mim e para você que ele venceu a morte. Ah, querido, mas havia no coração de todo judeu especialmente, toda pessoa que vivia desde as páginas do Velho Testamento, esperando, aguardando. Quando Jesus conversa com uma mulher em João capítulo 4, a mulher fala: eu sei que quando o Messias vir, Ele vai nos anunciar todas essas coisas. E quando essa mulher fala isso para Jesus em João 4, Ele fala: eu sou, eu que falo contigo. Ah, meu querido, raras vezes Jesus se apresentou como sendo o Messias, o Cristo, com tanta profundidade como fez com essa mulher. Pedro teve uma revelação: tu és o Cristo. E eu e você precisamos dessa revelação hoje, querido. Nós precisamos da revelação de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus é aquele que veio para reaproximar o homem pecador, morto,
separado de Deus e reaproximou até o próprio Deus, até a presença do próprio Deus. Tu és o Cristo. Mas ele não para aí. Não. Ele não para nessa revelação de que ele era o Cristo. Não. Ele continua e ele diz assim: tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Querido, o que eu acho interessante é que quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, Jesus faz a pergunta dizendo assim: quem vocês dizem ser o Filho do homem? E aí quando Pedro responde, Pedro diz: tu és o Filho de Deus. Amado, nós precisaríamos ler o capítulo 15 de 1 Coríntios para ter um entendimento profundo, porque Paulo teve um conhecimento profundo dos elementos que diferenciaram o primeiro Adão do segundo Adão. O primeiro Adão não foi capaz de realizar a obra, o segundo Adão realizou a obra. Leia 1 Coríntios capítulo 15, você vai ver a diferença entre o primeiro Adão e o segundo Adão. O fato é que Jesus veio e era preciso que viesse um filho do homem, mas filho de Deus, com a essência de Deus. E Pedro teve essa revelação. Pedro disse: olha, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, tu és o Verbo de Deus, que desceu, que encarnou e que veio experimentar a nossa dor e o nosso sofrimento. Meu querido, só uma pessoa que tem uma revelação sobrenatural tem condições de ver isso com muita clareza. Por fim, Pedro diz assim: tu és o Filho do Deus vivo. Você pode repetir comigo? Diga: tu és o Filho do Deus vivo. Meu querido, eu quero dizer para você: o nosso Deus não está morto. O nosso Deus vive, o nosso Deus está aqui, está onde está você, está nos quatro cantos da terra. Toda a terra está cheia da sua glória. O seu Deus, o meu Deus, está vivo. E nós precisamos entender que, a despeito das circunstâncias, que muitas vezes não condizem com aquilo que a gente gostaria que fosse, mas a Bíblia diz que Deus está sentado num alto e sublime trono, e Ele tem o governo, Ele tem o controle de todas as coisas. O Senhor está vivo, o teu Deus está vivo. Nada foge do seu controle, nada foge do seu governo. Querido, eu quero terminar lendo com você o Salmo de número 115, porque a despeito de muitos deuses que tem sido propagado, adorado nos nossos dias, mesmo diante de tantos deuses que estão mortos e inoperantes, o nosso Deus é um Deus vivo. Nunca se esqueça disso. Salmo de número 115, eu vou ler com você e vou encerrar. Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os deuses, os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Israel, você e eu confiamos no Senhor. Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Nosso Deus é um Deus vivo. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. E eu quero orar para que
o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e nos faça ter o mesmo nível de revelação que Pedro teve. Eu quero convidar você a adorar a Deus comigo com uma canção. Essa canção, ela expressa exatamente esse desejo. Ela sintetiza, ela resume um pouco o que eu falei aqui nessa noite. Nós vamos adorá-lo com essa canção. Eu quero que você, muito mais do que cantar, eu quero que você adore, eu quero que você se derrame, eu quero que você aproveite essa oportunidade e você levante um altar aí na sua casa, onde quer que você esteja, e ofereça a Deus o melhor. E na sequência, eu volto para a gente finalizar e a gente poder orar junto. Vamos adorá-lo com uma canção.